Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Estou em Porto Alegre ainda, aproveitando o visualzinho do piano para começar a nossa live, né? Então, uma vida bem agitada aqui. O Ayurveda tem sido muito bom comigo e com todos nós, né? A gente está tendo um bom proveito de tudo que a gente tem falado. Estamos começando, mais uma vez, um estudo dirigido, onde a gente vai abordar os temas fundamentais do Ayurveda para vocês construírem um conhecimento, né? Então, até a semana retrasada, até mais ou menos 7, 8 dias atrás, as lives eram soltas e livres, onde a gente fazia perguntas, respostas. Mas com o tempo, eu fui vendo, e alguns de vocês também comentaram comigo, de que estava tudo muito solto. E aí eu ficava respondendo muitas vezes as mesmas perguntas, dúvidas muito simples. Eu não estava educando. Educar é dar a vocês as ferramentas. Educar é ensinar a pescar ao invés de entregar o peixe. Então eu estou nessa busca de ensinar vocês a pescarem, a entenderem os fundamentos do Ayurveda. A gente falou na semana passada sobre os 7 tecidos que dão suporte à vida. Eu vou ver se eventualmente eu consigo juntar os 7 vídeos e faço e lanço um vídeo no YouTube com essas lives, tá? Bem, vamos começar a falar dos primórdios do Ayurveda. Vamos entender um pouco das energias que formam esse mundo, esse sistema. Então, a gente vai falar desses fundamentos por 1 ou 2 dias. Vamos ver o quanto a gente consegue adiantar hoje. Se a gente conseguir falar de Shiva e Shakti hoje, ótimo. Se não, a gente fala só de Shiva e amanhã a gente fala de Shakti. Pode ser bem legal também. Bem, pessoal, o universo ele é criado por uma energia manifesta. Essa energia manifesta tem consciência ou não tem consciência de si mesma. De uma forma ou de outra, ela resolveu se experienciar. Então, toda essa energia um dia se concentrou em um só ponto. Esse ponto ele é chamado pela nossa ciência cosmológica de Big Bang. O Ayurveda chama esse ponto de o início de todas as coisas, de Adi, o primeiro plano, a primeira existência. Então, consciente de si mesma ou não, essa energia se experienciou em forma desse mundo material que a gente observa aqui. Esse mundo material é feito do máximo de concentração de energia, e havia tanta energia ali que essa energia eventualmente se expandiu. Essa concentração de energia ela respeita uma regra, as regras físicas e químicas, ela respeita uma regra chamada entropia. Entropia significa que, por exemplo, dentro de uma garrafa não podem acontecer reações além das energias que contém dentro daquela garrafa. Então eu vou dizer assim, que não tem como uma pessoa produzir, alimentar um vírus, por exemplo. O cara pegou virose, é um vírus que está na cidade. Tudo bem que é um vírus que está na cidade, mas você não pega um vírus se você não tem um meio para esse vírus se proliferar. Então, para os médicos que têm a oportunidade de trabalhar em UTI, fazer um belo trabalho, a gente observa que eles têm no fundo da língua, eles fazem regularmente, os exames fisiológicos para ver se eles têm as bactérias que estão na UTI. Geralmente, eles têm todas as bactérias que o paciente tem, mas a bactéria não prolifera neles, porque eles não têm um meio adequado para a proliferação da bactéria. Então a gente sempre precisa gerar um meio. Esse meio a gente pode resumir isso com o processo de entropia. Entropia é, não dá para acontecer uma reação além dos próprios elementos que estão presentes ali. Então você fala assim, aquilo explodiu. Só explode se tiver algum elemento ali que promova a explosão. Então, quando eu falo em entropia, eu estou querendo dizer que toda a energia que a gente vê hoje, todo mundo, todos os nossos corpos, toda a soma de toda a matéria do universo, um dia teve um ponto só. E esse ponto era uma consciência, e essa consciência se expandiu em forma de um disco galáctico, em forma de uma rosa, em forma de uma flor, em forma de algo que se expande, de um disco, tá? E aí a gente tem várias galáxias se formando, várias estrelas se formando, e o universo ele está em expansão. Então a gente está dando aqui uma introdução da cosmologia. Essa energia, então, esse Deus, então, consciente de si mesmo ou não, ele se resolveu se experimentar. E ele se experimenta em 2 formas, uma forma masculina e uma forma feminina. São conhecidos como Shiva e Shakti. Shiva é comparado, é uma analogia à energia masculina. Energia masculina no sentido de que o homem chega com muita vontade, com muito tesão, com muita energia, com muita transformação. Então a energia de Shiva
ele vai pegar, por exemplo, esse óculos e vai dizer assim, tudo o que existe não serve. Essas coisas não são puras, não são perfeitas. Eu vou destruir o meio. Deixa eu aumentar um pouquinho a nossa luz aqui, pessoal. Não sei se vai adiantar muito, não. Então, Shiva vai pegar todo o meio e vai destruir aquele meio. Vai pegar toda a matéria que existe, vai transformar, vai falar assim, eu não aceito isso como é. E vai pegar tudo assim e vai contrair. Então Shiva é um máximo de energia de contração. Shiva é como fogo, ele é destrutivo. Shiva é o máximo da não aceitação. Não aceito as coisas como são, vou destruir todas elas. Então, a partir do momento em que a energia Shiva é imperante em um sistema, você gera uma grande contração. E essa grande contração, assim, imagina um homem que chega puto em casa, ele chuta a porta, fala, não quero nada disso, tudo uma merda, pá. O cara chega falando um monte de besteira, destruindo tudo, desfazendo todas as coisas que são feitas, desfazendo toda a estrutura do mundo. Então essa é uma analogia para a energia masculina. Shakti, por sua vez, é o oposto de Shiva e complementar. Então Shiva pega todas as coisas e destrói. Shiva pega o meu óculos e fala assim, eu não aceito. E eu não vou destruir o óculos não, né? Não vale a pena para uma live só. Se fosse uma palestra, quem sabe. Mas para uma live não. Se tivesse umas 60 pessoas, talvez eu destruísse o óculos. Mas hoje não. Então Shiva vai pegar tudo e vai destruir. Enquanto que Shakti vai dizer assim, eu sou a mãe, eu sou a energia feminina. Eu aceito tudo como é. Então eu aceito as coisas. Shakti se expande. Shakti fala assim, esse óculos é perfeito. Por mais imperfeito que ele seja, por mais amarelada que esteja essa lente, por mais que esse óculos seja o seu óculos reserva, e você não esteja fazendo um óculos novo nesse momento, porque você quer operar a sua visão, mas eu aceito como ele é. Então eu aceito todas essas energias como são. Então, enquanto que o masculino quer destruir todas as coisas, o feminino aceita todas as coisas como são. A energia da mãe, que fala que tudo é perfeito, tudo é harmônico, não existe imperfeição nesse mundo. Então, o máximo de contração destrói os elementos, enquanto que o máximo de expansão aceita todas as coisas como elas são. Teoricamente, o máximo da contração da energia de Shiva gerou um máximo da expansão da energia de Shakti. A contração do Big Bang levou um elétron a tocar um próton, para quem gosta de física e química, e esse elemento, tocado por essa energia magnífica, ele se expandiu em forma de um disco galáctico, em forma de Shakti, em forma de matéria. Então a gente também conhece Shiva como espírito e essência, e Shakti como a matéria primordial para a criação do mundo. Então o espírito está sempre se renovando, sempre se recriando. O espírito ele olha para o corpo e fala assim, esse corpo não me serve mais. E o espírito vai embora e destrói o corpo, e deixa que o corpo putrefe. Enquanto que Shakti fala assim, não, esse corpo é perfeito, é harmônico, eu vou respeitar esse corpo é meu templo. Então, Shiva é o espírito e Shakti é a matéria. Então eu quero dizer assim, que a única forma de você vir ao mundo é pelo meio da matéria. A única forma do seu espírito experienciar essa vida é por meio de um corpo material. E a única forma da matéria ter movimento, vontade, transformação é se ela for habitada por um espírito. Então Shiva e Shakti formam um meio, onde um depende do outro. Então Shiva depende do corpo para existir, mas o corpo, Shakti, precisa de Shiva para se mobilizar. Então o Shakti não se move, a matéria ela é inerte e parada, a não ser que ela seja habitada por um espírito. E um espírito não tem como se representar, a não ser que seja por meio de uma matéria. Então a gente tem a união do masculino e feminino nesse meio. Então as energias primordiais de criações universais são energias de contração e de expansão. E o máximo de contração gerou o máximo de expansão, gerando o Big Bang, gerando esse cosmos no qual a gente vive. E esse cosmos, ele sempre em expansão, sempre aceitando cada vez mais as coisas, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sempre em expansão. Até o momento em que, quando tudo esticar, 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 vai ter um vácuo aqui no meio, que é o centro de tudo. E esse vácuo vai começar a puxar tudo, tudo vai criar um buraco negro, e tudo, aí vai começar a energia de Shiva de novo. E tudo vai começar a se contrair, 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 até virar um ponto de novo. Então o universo ele está em expansão
E cientificamente, astronomicamente, é comprovado de que há de haver uma contração devido a um vácuo estelar, devido a um buraco negro no centro da Via Láctea e de toda a criação do universo. Então, quando a gente fala em Shiva e Shakti, eu quero dizer mais ou menos o seguinte: a gente tem o planeta, a gente tem as nuvens, a gente tem os rios, a gente tem as florestas, só que nada está habitado por Shiva. Hipoteticamente, vamos dizer assim, se nada está habitado por Shiva, não há movimento, não há transformação. Shiva é transformação, Shakti é estabilidade, enquanto Shiva é movimento. Então, você pega e está tudo estável, está tudo Shakti, tudo parado. E a partir do momento que está tudo parado e estável, vamos dizer que hipoteticamente duas nuvens se choquem. E o choque dessas duas nuvens gera um relâmpago. Esse relâmpago gera brilho, gera luz, gera clareza. Esse relâmpago, ele não é matéria, ele é energia. Não é verdade? Ele não é matéria, ele não tem peso, ele não pode ser contido, ele não pode ser guardado. Então o relâmpago ele não é matéria, ele é energia. Mas ele é gerado pelo choque de duas matérias, pelo choque das nuvens. O relâmpago em si é Shiva. O brilho é Shiva, o som é Shiva, o fogo que o relâmpago gera é Shiva. Mas toda a matéria que observa o relâmpago, as árvores, os rios, a terra, as pedras, a grama, os animais, eles são Shakti. Então, o movimento, a transformação, o dizer, a palavra é Shiva. E a estabilidade, o ouvir, o aceitar, o, o elemento em si, aquilo que você pode tocar é Shakti. Então isso aqui é Shiva, mas aquilo que eu utilizo como matéria para movimento é Shakti. Então essas energias primordiais se dividem na criação do mundo de forma igual, uma codependente da outra. Então a gente vive em um meio pulsante, nós somos imagem e perfeição de Deus, então nós somos imagem e perfeição desse sistema, nós somos um ser pulsante, de movimento totalmente ligado ao movimento cardíaco. Quando o seu Shiva, quando o seu espírito reconhece que o seu corpo físico, que o seu Shakti, não contém mais as funções fisiológicas e metabólicas adequadas para conter a vida de Shiva, então o espírito humano, principalmente, ele está tão evoluído, né, que ele fala assim, eu só aceito encarnar em um corpo humano. Para o Ayurveda não tem esse negócio, não, na próxima eu vou voltar barata, vou voltar elefante, vou voltar pássaro. Não, cara, você evoluiu. Você tem os 7 chakras, o seu espírito emite essas 7 vertentes energéticas. Então o seu espírito só consegue habitar um corpo que contém essas 7 vertentes energéticas, porque ele emite isso. Se ele habitar um corpo que não contém essa capacidade de sustentar os 7 chakras, ele vai explodir esse corpo. Então não haveria como a gente habitar um corpo que não fosse tão evoluído quanto um humano, que não tivesse cognição, que não tivesse capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento é livre-arbítrio. Olha como livre-arbítrio é uma pegadinha. Deus fala assim, os pássaros estão atrelados ao planeta. Eles vão acordar na hora que o sol nasce, vão dormir na hora que o sol se põe, eles não vão ficar com vontade de comer porcaria, não vão ser atraídos pelo cheiro. Eles vão acasalar de acordo com a raça deles, eles vão construir um ninho de acordo com a raça deles. Se tiver um dos filhotes aqui no ninho que pegou um berne, eu vou pegar esse filhote e vou jogar fora, senão esse berne vai comer o filhote, vai nascer um monte de outro berne, um monte de mosca que vai comer os meus outros filhotes. Então o pássaro ele não fica com pena de jogar o filhote do ninho, ele não fica sentindo as emoções ligadas à mente, porque ele contém a natureza atrelada ao sistema, ao meio, ao que é certo e errado, fora da mente. Livre-arbítrio é uma mente julgadora, é uma mente de discernimento. Então, a partir do momento em que você faz julgamento, em que você tem impressão sobre os elementos, impressão sobre as coisas, você começa a gerar, então, uma grande energia de autoanálise, onde você tem o direito de se atrair pelas coisas mundanas e você tem também o direito de seguir um caminho puro. E todo mundo sabe o que é certo e errado, porque o campo búdico, o campo de consciência, ele habita em todos nós. Então, quando a gente é machista, sendo homem ou mulher dá para ser machista, a gente sabe que está errado. Quando a gente é radical, a gente sabe que é errado. Quando a gente faz mal ao próximo, a gente sabe que é errado. Mas como a gente tem livre-arbítrio, a gente pode continuar fazendo, sem morrer, sem adoecer com isso. Os animais sabem o que é certo e errado e eles não fazem o que é errado nesse sentido. Só os animais mais próximos do homem.
Então você não vai ver, por exemplo, um leão matando uma gazela de zoeira, só porque ele quer matar a gazela. Ele mata a gazela, você precisa se alimentar. Então, essas energias primordiais de criação do universo, elas comandam as ações das pessoas. Muitas vezes eu conheço, por exemplo, o nosso espírito ele tem as características Shiva e Shakti. Então, se eu encontro um espírito de natureza Shiva em uma mulher, muitas vezes, principalmente quando eu atendi em cidades de Minas, cidades pequenas do interior, eu encontrei muitas mulheres que foram criadas por pais amorosos, por mães amorosas, mas que muitas vezes foram machistas. Ah, minha filha, você não pode andar com esse short curto. Você está de vestido, tem que tirar o vestido. Você não pode sair na rua. Seu irmão é mais novo, pode, mas você não. Ah, e você bateu no amiguinho da escola. Se você ficar batendo no amiguinho da escola, você não vai ter marido quando você ficar mais velha. E aí você pega um espírito Shiva, que veio para se mostrar, que veio para transformar, só que ele nasceu num corpo feminino. E aí o mundo fica dizendo que essa pessoa tem que ser feminina. E eu não estou falando sobre escolha de sexo, sobre escolha de parceiro, vou ficar com homem, eu vou ficar com mulher, sobre orientação. Eu estou dizendo sobre como essa pessoa se comporta em sociedade. Então ela é uma pessoa transformadora, que chega brigando com todo mundo, ela é Shiva. Ela é uma pessoa que aceita as coisas como são e busca ajudar o próximo, ela é Shakti. Então não é que o Shiva não busca ajudar o próximo, é que a forma de atuação de Shiva está muito mais ligada com uma intensidade, com uma transformação, com uma mudança, do que a forma de atuação de Shakti, que está ligado com um carinho, com uma aceitação. Então, quando você chega com os seus padrões Shiva, as suas vontades Shiva de mudar o mundo, de transformar, e encontra alguém que fala assim, não, você tem que ser normal. Você não pode ser uma pessoa que se destaca. Você tem que fazer uma faculdade, encontrar um emprego e trabalhar para uma outra pessoa. Essa pessoa vai ter uma ideia genial, essa pessoa vai ter uma empresa, essa pessoa vai ter uma clínica, essa pessoa vai ter uma arte, essa pessoa vai ter uma criatividade, não você. Você vai trabalhar para alguém que é genial, você mesmo não é genial. Então faz a faculdade e estuda aí. Então muitas vezes você vê que o sistema poda a natureza da pessoa. A pessoa nasce Shakti, aí é um homem. O homem, aí ele tem que bater nos amiguinhos para ele ser aceito, ele tem que ser bom no futebol para ele ser aceito, ele tem que ser masculino para ele ser aceito. Eu sinto que hoje isso mudou um pouco, mas na minha juventude estava muito ligado a isso. Você tem que dizer que você ficou com as menininhas, você tem que dizer isso, você tem que dizer aquilo, aquilo outro. E muitas vezes eu, muito Shakti na minha natureza, me via mentindo, dizendo para os meus amigos, não, já beijei 3 pessoas, não tinha dado meu primeiro beijo e dizer que tinha dado 3 beijos. Porque todo mundo dizia que já beijava, e eu lá com 12 para 13 anos não tinha beijado ninguém, todos os meus amigos já tinham beijado, ninguém tinha beijado ninguém, mas tinha uma pressão em cima de mim. E essa pressão é o meio de Shiva, que quer destruir, ele quer limar o seu discernimento. Então Shiva, existe Shiva bom, existe Shiva ruim. E aí, por outro lado, você pega uma coisa Shakti, você pega aquela pessoa que tem uma vontade de fazer com calma, de fazer bem feito, de fazer estável, de ficar parada, de ficar tranquila, de ficar numa natureza mais estável. E muitas vezes a gente lima a natureza dessa pessoa, dizendo para ela que ela tem que vencer, que ela tem que acontecer. Não, você tem que ter sucesso. O que você vai ser quando você crescer? Você ganha bem? Você já comprou um carro? Qual é a roupa que você usa? Mas você vai deixar a barba sem fazer? Vai deixar o cabelo grande desse jeito? Você não vai se maquiar? E aí você começa a querer que a pessoa represente uma coisa que não necessariamente ela está querendo representar. E a gente começa a utilizar joias, a gente começa a utilizar coisas que não necessariamente a gente se identifica com elas. Roupas de marca, tênis específicos, carros caros, só para impor, só para mostrar uma coisa, mostrar que tem sucesso, mostrar que tem uma energia Shiva muito grande, mas às vezes você é Shakti. Você quer comprar uma roupa de brechó, trabalhar com uma roupa leve, solta, não usar cinto, usar calça de pano com elástico, mas você não acredita nisso porque o meio te diz que você não devia acreditar. Isso é a teoria da normalidade. Então fica todo mundo querendo ser normal, todo mundo querendo ser normal. A coisa mais louca que existe no mundo é dizer que o normal é certo. Normal é a pessoa que está tentando acertar de todas as formas possíveis e ela erra de todas as formas possíveis. Ela vai seguir a dieta que é normal do momento, ela vai comprar a roupa que é normal do momento, ela vai ter o trabalho que é o normal do momento. Olhar para dentro ela não vai olhar, ela só vai olhar para fora.
Então, o equilíbrio das energias Shiva e Shakti está muito atrelado com o seu comportamento no mundo. E aí eu venho aqui doando uma live para vocês, com maior vontade de abraçar todos vocês, de responder todas as perguntas, é uma energia Shakti. Só que eu venho com muita vontade, com muita intensidade, com muita perseverança, com muito calor, que é uma energia Shiva. O meu intuito é ter os dois em equilíbrio. Eu me sinto mais Shakti do que Shiva, eu me sinto mais feminino do que masculino. Talvez essa barba toda seja para equilibrar, talvez seja só preguiça de fazer a barba do frio. Mas seja o que for, eu vejo que é importante a gente reconhecer que não dá para você ser normal. Normal é uma doença. Normal é você seguir o padrão e não existe padrão. Somos bilhões de seres, todos diferentes um do outro. Não existe um ser humano igual ao outro. Somos todos com quantidades específicas dos elementos, com o DNA diferente um do outro. Então, existe por um acaso uma pessoa que nasceu no mesmo dia que você e tem a mesma carreira genética do que você? Não. E se você tem um irmão gêmeo idêntico, ou seja, ele nasceu no mesmo dia, na mesma hora, tem o mesmo DNA que você vai perceber que ele não é igual a você, ele é um outro ser, com outras vontades, com outras aspirações. Então, muitas vezes a gente fica batendo cabeça para ser parte de, para ser aceito por uma sociedade, para ser aceito por um meio, e na verdade esse meio está só limando o seu alto potencial. Eu vou ler uma carta de tarô para gente. Eu estava pensando se eu ia ler tarô hoje ou não, mas acho que eu achei uma carta que condiz bem com o tema da live. Então vamos lá. Ficou bom. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala sobre masculino e feminino, o que eu quero dizer é que precisa haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está bem narrado nessa carta, tá? O cara é muito habilidoso, segurando o celular com as pernas. O cara é o mestre das lives de Ayurveda. Todos os dias de semana, sem faltar um, ele está aqui com o baralho dele, com as energias de Shiva e de Shakti. Shiva e Shakti. Já vou achar a carta, pessoal. Espero que vocês estejam dando risada. Senão, foi à toa a minha piada. Achei. A carta se chama Abundância. Na carta, a gente tem um homem sentado. Ele é o rei do arco-íris, aquele que alcançou o máximo de conexões ligadas ao campo físico, tá? Então a gente vê que tem muitos tecidos coloridos, a barriga está exposta, o peito aberto, ele segura uma flor de um lado, ele tem a feminilidade presente, a masculinidade presente. Esse então é o rei do arco-íris, a carta da abundância. Deixa eu ver se eu mantenho a carta aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Abundância. Rei do arco-íris. No Oriente, as pessoas condenaram o corpo, condenaram a matéria, chamaram-na de ilusória, coisa que de fato não existe, apenas parece existir. Coisa feita da mesma matéria dos sonhos. As pessoas negaram o mundo, e essa é a razão pela qual o Oriente permanece pobre e doente. Metade da humanidade tem vivido aceitando o mundo interior, mas negado o mundo exterior. A outra metade tem aceitado o mundo material e negado o mundo interior. Ambas são metades, e ser algum que seja metade pode estar satisfeito. É necessário ser inteiro, rico no corpo, rico em ciência, rico em meditação, rico em consciência. No meu modo de ver, apenas a pessoa inteira é sagrada. Eu quero que se misturem Zorba e Buda. Zorba era um bobo da corte, beleza? Vamos pensar dessa forma para ficar fácil. Eu quero que se misturem Zorba e Buda. Zorba sozinho é vazio. Sua dança não tem significação eterna.
Sua risada é apenas um prazer momentâneo. Logo ele se cansará dela. A menos que você disponha de fontes inesgotáveis que venham do próprio cosmos, a menos que você se torne existencial, não poderá tornar-se inteiro. Essa é a contribuição para a humanidade. Essa é a minha contribuição para a humanidade. A pessoa inteira. Tem um comentário na carta. Esse tipo dionisíaco é o próprio retrato de um homem inteiro, um Zorba e Buda, que pode beber vinho e dançar na praia, cantar na chuva e, ao mesmo tempo, desfrutar as profundezas da compreensão e do conhecimento próprio dos mestres. Em uma das mãos ele segura uma flor de lótus, demonstrando que respeita e contém em si mesmo a graça do feminino. O peito exposto e o coração aberto, a barriga relaxada, mostram que ele também está à vontade com a energia masculina, inteiramente pleno de si. Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, confluem na carta do Rei do Arco-Íris, que está sentado sobre o livro da sabedoria da vida. Se você é mulher, essa carta traz para a sua vida o apoio das energias masculinas, uma união com o seu fogo interior. Para um homem, essa carta representa uma oportunidade de romper com os estereótipos masculinos convencionais e permitir que ele transpareça a plenitude do ser humano integral, unindo-se também com as suas energias femininas. Então a gente tem aqui a carta da abundância. A gente entender que a abundância é a união de Shiva e Shakti. Não dá para você ter só um campo. Não dá para viver só de dinheiro, não dá para viver só de espiritualidade. O que move o mundo espiritual é uma oração. O que move o mundo espiritual é o desejo de que as coisas melhorem. O que move o mundo espiritual é a bondade. E o que move o mundo físico é o dinheiro. Eu só estou aqui em Porto Alegre porque eu ganho para isso, porque eu sou bem pago para isso. Então a gente tem que ter a união dos dois, de Shiva e Shakti. A gente não pode evitar o dinheiro e a gente não pode evitar o espírito. A gente não pode evitar a nossa natureza. Eu estava trocando ideia com o cara do Uber, e vira e mexe, vocês acompanham as minhas lives e veem que eu devo pegar bastante Uber, que eu sempre estou trocando ideia com os caras do Uber. E o cara era caminhoneiro. E ele me disse que ele largou de ser caminhoneiro 26 anos depois, porque o casamento dele estava acabando. Eu falei, que bom. Ele falou, não, porque o casamento acabou ainda assim. Eu larguei o emprego, tentei restaurar meu casamento, não consegui, hoje eu trabalho de Uber, mas eu estou bem com isso. Eu tomo conta da minha filha de 14 anos, que nesse momento precisa muito da minha presença, porque ela está na fase difícil da vida da adolescência. Eu falei, então, que bom, cara. Porque imagina só, se você não tivesse largado o emprego de caminhoneiro, e aí, independente de você cuidar da sua filha ou não, você sabia que você devia tentar largar o seu emprego para restaurar o seu casamento. Então, hoje você está com o seu casamento, não deu certo, mas você fez o seu melhor, de acordo com o que você podia naquele momento. O pior é quando você sabe o que fazer e não faz. Então, você sabe que você tem uma energia masculina transformadora, que você veio aqui para dar voz, você veio aqui para aparecer, você veio aqui para não ter vergonha e fazer live. Mas você fica com vergonha. E ao invés de ter começado isso em 2017, por exemplo, você começou isso no meio de 2019, quase. Então eu vejo que o meu Shiva demorou muito para aparecer. E o meu Shakti demorou muito para aparecer de forma pura. Eu ficava com medo, ficava com receio, ficava pensando que eu ia doar um conhecimento que as pessoas não iam dar valor. Então a gente tem que se dar bem com as nossas energias de Shiva e Shakti. Você é uma mulher que bate nos seus amigos, bateu nos seus amigos na infância, e à medida que você foi crescendo na vida, você ficou se tornando uma pessoa mais feminina, porque o meio disse para você que você tinha que ir ao salão, tinha que se maquiar, tinha que usar as roupas Y, XYZ, tinha que ir não sei o que lá, onde, depilar, pá, 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 você tem que ser, não, tem que ser Shakti, tem que ser uma princesa. Cara, ninguém quer isso. As pessoas, elas ficam aí tentando se correr atrás do normalismo. Aí o cara vai lá e compra um carro caro, uma roupa cara, usa um perfume caro e usa um minoxidil para a barba dele crescer. E aí na hora que você vê, ele é um produto, produto do meio, não tem nada a ver com a natureza dele, não tem nada a ver com quem ele é. Eu tenho mais uma carta que condiz bem com isso. Eu acho que a gente podia até... Cadê o meu tarô? Joguei ele aqui, peraí. Acho que às vezes a gente até vai encerrar com essa carta. A gente já está chegando aí uma meia hora de live sobre os fundamentos energéticos do masculino e do feminino. Quem não pegou desde o começo, eu acredito válido. E a gente está fazendo um estudo, tá? Então vamos ver mais uma? Essa carta está atrelada com
a crença que você tem em si mesmo, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pedir para vocês me ajudarem. Eu vou pegar as próximas pessoas que escreverem aí. Eu quero que vocês escrevam para mim 1, 2 ou 3, tá? A carta 1, a carta 2 ou a carta 3. Quem quiser me ajudar a escolher, 1, 2 ou 3. 1, 2 e... Cadê minha 3? Shiva! Shakti! Vocês são muito bobos, pessoal. Ficando dando risada aí à toa. Oxi! Cadê minha carta? Ah, tá aqui. Tava achando que tinha perdido uma carta. Tem Staron uns 8 anos já. Imagina se eu perco uma carta. Ó, a carta que eu queria ler era a 2, tá? Assumo pra vocês. Então, ó, essa é a 1, essa é a 3. Vocês escolheram a 2, pessoal. Caramba, que legal, né? É muito interessante ver como existe. Tudo bem quem escolheu a 1 ou a 3, mas eu vou ler a 2. Acredito que vocês entendem porque eu vou ler a 2. Então, eu acho muito interessante ver que existe um certo consenso sobre as coisas. Não sei por quê, a maioria quer a 2. Então vamos na 2. Será que é porque eu também queria a 2? A 2 chama o Criador. Eu já li essa carta antes para vocês, em outras lives, mas o tema era outro. É uma carta do fogo. É o rei de Shiva, o rei do fogo. Vamos lá? O Criador. Existem dois tipos de criadores no mundo. Um deles trabalha com objetos. Um poeta, um pintor trabalham com objetos e criam coisas. O outro tipo de criador, o místico, ele cria a si mesmo. Ele não trabalha com objetos, trabalha com o subjetivo, trabalha em si mesmo, no seu próprio ser. Esse é o verdadeiro criador, o verdadeiro poeta, porque transforma a si mesmo numa obra-prima. Você leva uma obra-prima escondida dentro de si, mas você mesmo está obstruindo o caminho. Dê um passo para o lado, e a obra de mestre será revelada. Cada um de nós é uma obra-prima, porque Deus nunca gera coisa alguma menor do que isso. Cada qual carrega escondida essa obra de arte por muitas vidas, sem saber quem é e tentando apenas superficialmente tornar-se alguém. Abandone a ideia de vir a ser alguém, porque você já é uma obra-prima. Você não pode ser aperfeiçoado. Você tem apenas de se aproximar dela, de conhecê-la, de percebê-la. Deus criou você com as próprias mãos. Você não pode ser aperfeiçoado. Tem um comentário na carta. O mestre Zen, nessa carta, domesticou a energia do fogo e é capaz de usá-la para fins criativos, ao invés de usá-la para destruição. Ou seja, o cara é Shiva, mas ele consegue usar a energia do fogo com o intuito Shakti. Ele nos convida a reconhecer e a participar com ele, da compreensão que é própria, daqueles que estabeleceram seu domínio sobre os fogos da paixão, sem reprimi-los, mas também sem permitir que eles se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é no mundo exterior. Essa dádiva da compreensão e integração ele oferece a todos aqueles que o procuram, a dádiva da luz criativa que flui do centro do seu ser. Essa carta nos diz que qualquer coisa que nos proponhamos agora, com o entendimento que vem do autoconhecimento e da maturidade, trará enriquecimento à nossa vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se, utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que tenha aprendido com a sua própria experiência de vida. Então, pessoal, nessa carta eu queria mostrar para vocês essas potências das energias, no intuito de que nós somos perfeitos, a gente só tem que se aproximar dessa nossa perfeição. Então a gente tem que colar com nós, com a sua vontade. Você tem lá 7 anos de idade, tem vontade de ficar com a sua amiguinha, de dar um abraço no seu amigo, por que você não dá um abraço no seu amigo? Aí você encontra aquele cara que tu não vê há 10 anos, cara. Aí o cara é todo machão, assim, pá, não sei o que lá, de terno, tó, chega e aí, mano, beleza? Não, cara, beleza não, dá um abraço, me dá um beijo, cara, dá um beijo na bochecha do cara. O cara já fica assim, porra, Edson é foda, né, mano? Tá nem aí, né, cara? Já me tasca um beijo na bochecha mesmo,
Se deixar, dar um beijo na boca aqui, porque o cara gosta de mim, cara. Não tem problema de mostrar que gosta de mim. Não beijo meus amigos na boca, não, tá? Mas eu vejo que é muito puro isso. Eu moro com um camarada em São Paulo que é muito pura a nossa relação. Então o Felipe chega em casa, eu já, pô, fiz a comida pro Felipe comer, cara. Porque o Felipe trabalhou o dia inteiro. Eu saio uma hora antes do que o Felipe. Então chega às 5 da tarde, eu tô em casa. O Felipe chega às 6. Aí eu já faço um arroz basmati, uma lentilha, um barato assim, porque o cara vai chegar com fome. E aí, se eu não fizer uma comida, ele vai pedir iFood. E o Felipe não tem o Doxa muito bem controlado. Então, claro que ele pede o iFood de vez em quando dele lá. E eu, às vezes, peço meu iFood também. Mas a questão é que a gente tem que estar muito próximo da nossa real natureza. A gente tem que estar muito próximo da sua real vontade. Então, você vê um cara fazendo. Olha só, falamos de Shakti, então. Você vê um cara fazendo uma coisa errada, né? Vocês sabem que é o Terry Crews? Terry Crews é aquele negão das branquelas, daquele filme As Branquelas. É um negão muito engraçado. Ele tem uns vídeos muito bons, porque esse cara ele é um mestre no que ele diz. Ele não é só um comediante. Ele tem uns vídeos em que ele fala assim: nós homens temos que nos responsabilizar pela masculinidade tóxica de outros homens. Porque não cabe a uma mulher ordenar que um homem não faça a merda que faz. Porque a mulher, ele não diz assim, mas a mulher é Shakti. Então ela muitas vezes está na posição de. É muito mais fácil você agredir uma mulher do que um homem. Algumas pessoas ouviram essa história. Eu estava no mercado um dia, eu acordei numa sexta-feira, eu tenho algumas saias lá em São Paulo. Falei assim: ah, mano, eu vou no mercado de saia. Não tô nem aí não. É uma saia que não é uma saia preta neutra, então uma saia mais assim, bonita, brilhosa. Então uma saia muito feminina. E eu fui no mercado com a saia. E aí eu tô lá com uma. Não tenho. Eu gosto de usar saia, mas não é como se eu tivesse acostumado. Então, se eu tô de jeans e alguém esbarra em mim, eu mal sinto. Mas eu não estava de jeans, estava de saia. E aí tinha um cara no mercado e o maluco me deu uma esbarrada, me deu uma encoxada. Eu olhei para trás pensando assim: alguém esbarrou em mim sem querer. Alguém bateu com um carrinho na minha bunda sem querer. Quando eu olho para trás, cara, é um peão de obra com umas manchas de tinta na roupa que me olhou e abriu um sorrisinho assim, só faltou. E, cara, eu olhei para aquilo e, tipo, tu me esbarrou por querer? Aí o cara me olhou assim. Eu falei, mano, peraí, peraí. Aí eu vi que ele ficou sem graça. Aí eu, tu me esbarrou por querer. Aí o cara foi ficando assim. Eu falei, não, cara, peraí, mano. Que parada é essa, cara? Tu tá me esbarrando por querer. Cheio de mulher em volta, cara. Cheio de tiazinha, cara. Pode rir, Robson. Um monte de amigo meu já riu, cara. O maluco me encoxou, mano. E eu comecei a pirar com ele, cara. E o maluco grandão, fortão. Ele ficou pequenininho assim, cara. Ele começou a entrar no meio das tiazinhas e foi saindo fora. E eu fui ficando assim, cara, uma tiazinha, ninguém comentou nada, mas uma tiazinha viu aquilo assim, cara, e eu vi que ela ficou bolada por mim, entendeu o que tinha acontecido. Eu penso nisso até hoje, eu penso assim, esse cara encoxa um monte de gente na rua, eu provavelmente encoxa um monte de homem que ele acredita que gosta de homem, e muitas vezes ele deve ser bem aceito, e ele ficou completamente assustado. O que me assustou, me deixou puto foi isso. Não foi exatamente o cara me encoxar, óbvio que isso me deixou puto, mas o que me deixou puto foi ver que o cara se assustou com o fato de eu ter ficado puto. Então eu fui ficando puto. Na hora que o cara foi embora, eu comecei a dizer, que parada foi essa? Que aconteceu, cara? Então eu vejo que o Shiva, a gente é homem, fica aí querendo ficar com o peito estufado, mano. Mas na hora que você vê uns peão de obra mexendo com uma mulher na rua, tu não faz nada. Entendeu? Eu não faço nada que eu tenho vergonha de fazer, cara. Então a gente tem que falar sobre isso pra gente aprender a fazer. Eu falei num grupo hoje dos meus amigos, falei, pô, galera, amigo de Volta Redonda inteiro, pô, galera, então, legal, né? Eu entendo que a gente jovem ficar mandando foto de mulher pelada, que não sei o que lá, mas galera, eu acho que não tem mais espaço pra isso. Não tem mais espaço. Eu tô doido pra sair do grupo, mas antes de sair do grupo eu quero dizer isso. Eu não quero mais ficar recebendo conteúdo de mulher pelada no meu celular. Não quero mais ficar recebendo putaria. Eu acho que é um desrespeito com a mulher. Ah, mas é atriz pornô. Foda-se, mano. Não é essa questão, cara. É objetificar o ser. E, pô, um monte de cara no grupo tem filha. Um monte de cara no grupo é casado. E os caras solteiros não mandam. O cara casado manda. Isso é um desrespeito com a pessoa que ele tá ali. É um desrespeito com a filha dele, que ele vai projetar isso pra filha dele.
Ele vai projetar isso para o filho dele. O filho... Tem um cara, tem um caso muito interessante na internet, finalizando aqui com essa história. Assunto meio denso que eu entrei agora, né? Fiquei bem pita mesmo. O cara tem uma ex-mulher. E aí era aniversário da ex-mulher. E ele tem um filho, homem, de 6 anos. Aí ele combinou com o filho dele para o filho abrir a porta da casa. A mulher tá solteira, né? Abriu a porta da casa às 6 da manhã. Chegou lá, é aniversário da ex-mulher. E aí ele montou um café da manhã para a mulher. E na hora que a mulher acordou, poxa, obrigado, nossa, que legal e tal, ficou mó feliz. Aí o filho dele olhou assim e falou: Meu pai é foda, meu pai respeita minha mãe pra caralho e tal, que legal. Aí os amigos do cara falaram assim: Mano, tu já não tá mais ficando com essa pessoa. Que você tá indo lá ficar agradando, cara? Que você tá indo lá ficar dando moral, mano? Aí o cara falou assim: Mano, olha só. Se eu não mostrar para o meu filho o respeito que eu tenho pela mãe dele, o que eu espero que ele sinta por uma mulher quando ele ficar mais velho? Se eu não mostrar para ele que, independente de eu estar casado com ela ou não, eu respeito a mulher que gestou o meu filho, eu respeito a figura feminina que ela é, eu estou aqui para doar um pouco de mim para ela, como é que vocês têm capacidade de me zoar por causa disso? Será que vocês não percebem que a semente que a gente planta é o que os nossos filhos vão colher? Então eu quero que meu filho seja curado dessa masculinidade tóxica. Quero que ele seja feminino e masculino. Quero que ele se sinta livre, para ele ser gentil com as pessoas, para ele doar quando ele quiser. E quero que ele se sinta livre para ele brigar com alguém na rua na hora de brigar. Eu devia ter seguido o maluco lá e dado um tapa na cara dele, falando: Isso não se faz, meu irmão, isso é um desrespeito com o ser humano. Mas também não fiz isso, fiz o que eu tinha que fazer, né? Fiquei assustado, falei: Cara, que parada louca. Então, a gente tem que se aproximar disso, se aproximar da real. O que é real para vocês? Entendeu? Se aproxima do que vocês sentem. E foi o que eu falei pro cara do Uber, do caminhoneiro. Eu falei assim: mano, fez o que você sentiu no seu coração. Você fez o melhor do que você podia em cada momento. Não é isso? 45 minutos de live. Estamos chegando ao fim, tá bom? Eu tô em Porto Alegre até quarta-feira. Tem uma live nova amanhã. A gente vai seguir, eu tô dando para vocês a teoria da filosofia Sankhya. Filosofia Sankhya é um conjunto que vai descendo assim, desde Deus, as energias primordiais de Deus, Shiva e Shakti. Amanhã a gente vai falar de Mahat, de Nashwar, a gente vai falar do meio em que a gente vive, das regras espirituais, físicas e químicas desse meio, tá? Então a gente vai falar sobre encarnação, desencarnação, constelação, projeção de Fibonacci, arcos de número áureo, arcos de Fibonacci, entender que há uma simetria espiritual, uma simetria física, existe um começo, meio e fim. Nós somos um espírito que habita a matéria, esse espírito continua a jornada, a matéria fica e é disponível para outros seres. Senhores do karma, senhores da morte, senhores da vida. Então a gente vai continuar o tema. Hoje a gente começou por Deus, por uma energia consciente que tinha duas vertentes, a vertente de Shiva e de Shakti, tá bom? E aí a gente vai estendendo. Então a gente falou do primórdio, energia consciente, de si ou não, mas que cria duas vertentes, energia de contração, energia de expansão. E amanhã a gente vai falar desse meio, porque a gente falou das energias isoladas, de contração e de expansão. E agora a gente vai falar do meio, que é a soma dos dois, de Shiva e Shakti. Beleza, pessoal? Tô vendo que vocês adoraram a live hoje, então vou manter o tema, tá? Nem teve espaço para pergunta, assim que é legal, assim que é legal, tá bom? Ó, quem não participou do CONA, Congresso Nacional de Alimentação Natural, aproveita que a minha palestra está no link do perfil. Eu vou deixar só mais hoje, e depois o camarada Ricardão, que organizou essas palestras, ou o Rodrigo, esqueci o nome do cara, que vergonha, ele organizou essas palestras, ele está disponibilizando essas palestras. Eu vou botar o Instagram dele aqui, vocês dão uma olhada lá, é conan.natural, beleza? Avisos. Continuamos as lives, não sei se amanhã é 12h40, que eu vou dar uma ronda de consultas, então acredito que amanhã a live é 1h30, tá? Entre uma consulta e outra. Aí, depois a gente volta aos horários normais, de 12h40. Na semana que vem, acredito, ou na outra, em breve a gente está lançando a turma 3 do curso de nutrição.
para quem quer fazer o curso de rotina diária, de práticas, ele está disponível para vocês. É um curso maravilhoso, baratinho, assim, magnífico. Eu estou cobrando um preço acessível para todo mundo ter acesso. Tá? O de nutrição, a galera tem que vir com mais vontade mesmo, que é um curso gigante, é um curso para nutricionista, para terapeuta formado e para quem não conhece nada de Ayurveda. Mas o curso de rotina diária é realmente um curso para você aprender a como reger o seu corpo no dia a dia. Então eu resolvi colocar um precinho assim atrativo. Vocês entram no cursos.sankhya.com.br práticas, tá? E ele está disponível para acesso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz, pessoal. E é isso aí, tá? A gente tem que lidar com esse e-mail. Namastê, obrigado a todos. Aproveitem lá o e-mail. Um abraço.